Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Fala conosco, meu Deus. Fala conosco através da tua palavra, através da Bíblia, Senhor. Fala conosco, Senhor. Que seja o teu Espírito Santo a falar conosco essa noite, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu queria falar com vocês sobre desejos. Nós temos desejos, o nosso coração, ele gera vários desejos. Veja bem, eu não estou falando de necessidades, eu estou falando de desejos. Aquele sonho que nós temos, né, que faz parte dos desejos bons, aquela vontade de fazer alguma coisa para os outros ou para nós mesmos, de realizar alguma coisa, de conquistar alguma coisa, aquela viagem que nós temos desejo de fazer. Nós temos diversos desejos no nosso coração. E quando nós vamos ver, nós temos desejos bons e desejos ruins. Nós temos desejos que se alinham à vontade de Deus e nós temos desejos que são contrários à vontade de Deus. Nós temos alguns desejos que Deus quer nos dar, que Ele quer nos abençoar, mas nós também temos desejos que podem nos levar a coisas ruins no futuro. Ontem eu estava ouvindo uma mensagem e eu escutei uma frase que eu achei muito interessante. E ela diz assim que o desejo é a semente das consequências do nosso futuro. O desejo que nós temos hoje, ele é a semente das consequências do nosso futuro. Se hoje nós temos desejos que são alinhados com a vontade de Deus, nós vamos plantar coisas boas. Nós vamos semear coisas boas. O nosso desejo vai nos levar a plantar coisas boas, a fazer coisas boas, alinhados e guiados pela vontade de Deus. Mas se o nosso desejo nasce de uma coisa ruim, por exemplo, se o nosso desejo nasce de uma cobiça, de uma inveja, de um desejo sexual, vamos dizer assim, então nós estamos plantando, se nós realizamos esse desejo, nós acabamos plantando sementes que vão nos prejudicar no futuro. É interessante quando a gente olha as coisas por esse lado, porque nós temos dentro de nós desejos que são bons e desejos que são ruins. Desejos que se alinham com a vontade de Deus e desejos que não estão debaixo da vontade de Deus. E quando nós insistimos em fazer as coisas que não são da vontade de Deus, muito provavelmente nós vamos estar fazendo coisas que vão nos prejudicar no futuro, vão nos trazer consequências ruins no futuro. A palavra de Deus, ela nos diz, lá no livro de Gênesis, no capítulo 4, no versículo 7, a palavra de Deus, ela fala o seguinte: Deus está conversando com Caim e ele diz assim o seguinte: se você fizer o bem, você não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça e está à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Deus está conversando com Caim aqui, logo depois de Caim ter matado Abel. Caim tinha o desejo do seu coração, e por que eu falo que nesse ponto, nesse versículo, Caim já tinha matado Abel?
Porque Caim tinha colocado no seu coração o desejo de matar o seu irmão Abel. Por quê? Por causa de inveja. Porque Abel tinha tido a sua oferta aceita por Deus e Caim tinha sido rejeitado por Deus. Então Caim, ele ficou com inveja de Abel e no seu coração nasceu o desejo de matar o seu irmão. E só pelo fato do desejo ter brotado no coração, ele já praticamente matou o seu irmão. E aí Deus fala com ele: Caim, se você fizer o bem, você não será aceito? Mas, se você fizer o mal, saiba que o pecado o ameaça e está à porta. O pecado deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. E aqui no lugar de pecado, eu quero colocar a palavra desejo. Porque todo pecado, ele nasce de um desejo ruim. Todo pecado, ele nasce de um desejo ruim que você tem a respeito de alguma coisa. Então, cabe a gente dominar esse pecado, esse desejo ruim. A gente precisa dominar e não permitir que ele brote, que ele surja, que ele cresça dentro do nosso coração. É interessante como Jesus, ele tem muita gente que fala que Jesus veio revogar a lei, anular a lei. Mas é interessante que Jesus ele fala: eu não vim anular a lei, eu vim cumprir a lei. E Jesus ele deixa a lei para nós um pouquinho mais dura. Porque o que Jesus fala a respeito dos desejos? Ele fala assim: se você tiver raiva do seu irmão, você praticamente já o matou. Se você tiver um desejo de pecado, você praticamente já consumou esse pecado. Então nós temos desejos que são bons, que se alinham com a promessa de Deus, com as vontades de Deus, e nós temos desejos ruins que nos levam a pecar contra Deus. E é isso que Deus está dizendo para nós aqui em Gênesis, no capítulo 4, no versículo 7, quando ele fala que nós temos a obrigação de dominar os desejos ruins. Nós temos a obrigação de dominar o nosso coração. Nós temos a obrigação de dominar aquilo que pode causar dano para nós e para outras pessoas. É a nós é que temos que dominar isso. Tem muita gente que ora a Deus e fala: Senhor, me ajuda, eu não quero pecar, eu não quero fazer nada que o Senhor que não te agrade, eu não quero fazer nada que entristeça o seu coração. Mas a palavra de Deus, ela diz que nós temos que dominar os desejos ruins. Nós temos que dominar as vontades ruins. No livro de Salmo, no capítulo 37, no versículo 4, nós lemos assim: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Em outra versão fala: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Esses desejos nossos que são bons e que se alinham com a vontade de Deus, quando a gente se agrada de Deus, quando a gente anda nos caminhos de Deus, quando a gente está na presença de Deus, Deus ele concede os desejos do nosso coração. Ele realiza os desejos do nosso coração. Então a palavra de Deus ela fala: agrada-te do Senhor, deleite-se no Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração.
No mesmo livro de Salmos, o Salmo 73, no versículo 25, ele fala assim: a quem tenho nos céus, senão a ti, Senhor? E na terra, nada mais eu desejo, além de estar junto a ti. O salmista está nos dizendo que o nosso principal desejo precisa ser estar na presença de Deus. O nosso principal desejo precisa ser estar com Deus, fazer a vontade de Deus, estar diante de Deus. E quando nós temos esse desejo em primeiro lugar no nosso coração, Deus ele vai satisfazer todos os outros desejos nossos. Todas as nossas vontades Deus vai satisfazer. Por quê? Porque quando nós estamos andando com Deus, buscando a Deus, desejando estar na presença de Deus, os nossos desejos, as nossas vontades vão se alinhar com a vontade e os desejos de Deus. Por que o salmista Davi, ele era considerado o homem segundo o coração de Deus? Porque Davi amava o que Deus amava. Davi desejava o que Deus desejava. Davi colocou os seus desejos alinhados com a vontade de Deus. Mesmo tendo pecado, mesmo sendo um guerreiro, tendo matado diversas pessoas, mas Davi tinha um coração voltado para as coisas de Deus. Davi tinha um coração que era rápido em se arrepender, rápido em perdoar, rápido em pedir perdão. Davi tinha dentro do seu coração os desejos de Deus. Por isso que ele era considerado, e é considerado até hoje, como um homem segundo o coração de Deus. E nós precisamos perseguir esse alvo. Nós precisamos ser pessoas segundo o coração de Deus. Fazer com que os nossos desejos estejam alinhados com a vontade de Deus. No livro de Salmos ainda, no Salmo 145, versículos 18 e 19, nós lemos assim: o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Deus realiza os desejos daqueles que o temem. Ouve-os gritar por socorro e os salva. Então, Deus está perto de nós. Sabe? Isso que está sendo dito aqui no Salmo 45 para nós é muito importante. A gente entender que Deus está sempre perto de nós. Muitas vezes nós achamos que Deus não se importa conosco, que Deus não nos ouve, que Deus não quer saber das coisas que a gente precisa, ou das pequenas coisas que estão na nossa vida, no nosso coração. Mas a palavra de Deus, ela nos diz que Deus está perto. Que Deus está perto daqueles que chamam a Deus com sinceridade. E ele fala aqui que Deus realiza os desejos daqueles que temem o Senhor, aqueles que respeitam o Senhor, aqueles que andam segundo a vontade de Deus. Então Deus ele realiza os nossos desejos, desde que os nossos desejos estejam alinhados com a sua vontade. Desde que os nossos desejos não sejam para nos trazer prejuízo, para nos fazer mal, porque muitas vezes nós pensamos alguma coisa, mas nós não sabemos as consequências disso no futuro. Muitas vezes nós nos colocamos em situações em que podem nos trazer prejuízos grandes no futuro e que nós não vamos poder deixar de arcar com as consequências daquilo que a gente faz. Muitas vezes um desejo que nós temos hoje pode nos levar a grandes prejuízos e arrependimentos no futuro. É por isso que muitas vezes nós oramos a Deus pedindo alguma coisa e Deus não nos dá. A gente não recebe.
A gente ora a Deus pedindo alguma coisa e Deus não nos dá. Às vezes ele nem nos responde. Por quê? Porque Deus está no futuro. Deus sabe que aquilo não vai ser bom para nós. Então ele não nos concede. Sabe, a gente precisa sondar o nosso coração. A gente precisa sondar a nossa alma, o nosso espírito e saber o que está brotando de desejo ali dentro. Saber se os nossos desejos que nós estamos nutrindo, que nós estamos planejando, os nossos sonhos, as nossas vontades, se elas estão alinhadas com a vontade de Deus. Muitas vezes a nossa vida fica travada, por quê? Porque tudo que a gente pensa vai de encontro àquilo que Deus quer. É contrário. Não está alinhado com as vontades de Deus. A gente toma as nossas decisões, a gente quer realizar as nossas coisas, mas a gente não coloca diante de Deus dizendo: Pai, o que o senhor acha? Me dá uma direção, me dá uma resposta. A gente vai atropelando e vai fazendo, achando que o desejo do nosso coração é aquilo que nós temos que fazer, e a gente não para perguntar para Deus se aquilo que nós queremos está dentro da vontade dele. Como eu falei no início, nós podemos ter inúmeros desejos. Só que aí dentro, no meio desses desejos, vão ter desejos bons e vão ter desejos ruins. Por incrível que pareça, por mais que a gente ache que isso não acontece, o próprio Satanás coloca em nosso coração, no nosso espírito, vontades que não são de Deus. Às vezes, lá no fundo do seu coração, você tem vontade de fazer alguma coisa e o diabo aproveita essa brecha para fazer com que aquela vontade venha à tona. E muito essa vontade não está debaixo daquilo que Deus quer, da vontade de Deus para a nossa vida. E às vezes a gente pode insistir em realizar essa vontade, a gente pode insistir em realizar esse desejo, e isso vai nos trazer consequências pesadas e sérias para a nossa vida no futuro. No livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, a palavra de Deus ela nos fala para a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todos os nossos desejos nos serão acrescentados. Se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, nós vamos fazer a vontade de Deus, nós vamos cumprir a vontade de Deus em nós. E todas as coisas que a gente desejar nos serão acrescentadas. No livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 3, a gente vê a palavra de Deus dizendo assim: quando vocês pedem, vocês não recebem. Porque vocês pedem por motivos errados. Vocês pedem para gastar em seus próprios prazeres. Vocês pedem para satisfazer o seu próprio ego, a sua própria vontade, o desejo da sua carne. Esses são os desejos ruins. Porque você pede e não recebe. Mas por que eu não recebo? Porque você pede mal. Por exemplo, você pede para Deus te dar os 6 números da Mega Sena. E aí, você fala assim: se Deus me der os 6 números da Mega Sena, eu vou me separar da minha esposa, vou para a praia e vou arranjar um lugar para eu fazer a obra de Deus lá. Você acha que isso agrada a Deus? Mesmo você falando que vai pegar o dinheiro e vai fazer a obra de Deus em algum lugar, o divórcio agrada a Deus? Você largar tudo, sua família, tudo, e ir embora para outro lugar, isso agrada a Deus?
então Deus nunca vai te dar os 6 números da Mega Sena. Logicamente que eu estou falando uma coisa assim, absurda, né? Uma coisa extrapolando tudo. Mas é para que a gente entenda que nós, quando pedimos as coisas, nós precisamos pedir aquilo que vai engrandecer o reino de Deus. Vai satisfazer a nossa vontade? Vai, com certeza. Você ter uma promoção no seu emprego e ganhar mais, vai satisfazer a sua vontade? Vai te permitir uma vida melhor? Vai. Mas isso vai fazer com que você ajude mais as pessoas? Isso vai fazer com que você se torne uma pessoa mais generosa? Isso vai fazer com que você se torne uma pessoa mais fiel a Deus? Ou isso vai te afastar de Deus? Então, quando nós vamos pedir alguma coisa para Deus, quando nós vamos pedir para Deus realizar alguma vontade, algum desejo do nosso coração, nós temos que pesar tudo isso. Nós temos que colocar na balança se aquilo vai ser em benefício do reino de Deus, porque Deus não faz nada que não venha trazer benefícios para o reino de Deus. Deus não faz nada que não venha abençoar as pessoas no reino de Deus. Tudo o que Deus faz é visando o crescimento do reino de Deus, a salvação de pessoas. Esse é o pensamento de Deus. No livro de Mateus, no capítulo 7, versículos 7 e 8, a gente lê assim: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, e todo o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Isso aqui está sendo dito para pessoas que estão andando nos caminhos do Senhor, estão andando debaixo da vontade de Deus. Peça e será dado. A palavra de Deus nos diz, Jesus falando, ele fala o seguinte: tudo aquilo que você pedir em meu nome, crendo que já recebeu, você vai receber. Por quê? Porque quando a gente chega num nível de fé em que a gente já enxerga as coisas que nós estamos pedindo como se elas já existissem, sabe, aquilo que nós estamos pedindo está completamente dentro da vontade de Deus. Porque nós já estamos andando num nível de maturidade, num nível de intimidade, num nível de relacionamento tão grande com Deus, que nós não pensamos em coisas que não são do coração de Deus. Como o apóstolo Paulo fala, né? Nós não devemos ter a nossa vida como sendo importante, mas sim colocar a vida dos outros como sendo mais importantes do que a nossa. Andar nos caminhos do Senhor não é fácil. Seguir aquilo que Deus tem para a nossa vida não é fácil, principalmente porque quando nós começamos a fazer aquilo que Deus quer, nós começamos a sofrer muito ataque. Ataque na nossa vida pessoal, ataque na nossa família, ataque no nosso emprego, nas nossas finanças, nós recebemos muito ataque. Mas mesmo passando por tribulações, e mesmo Jesus tendo dito que no mundo nós teríamos aflição, mas que a gente não tivesse medo porque ele venceu o mundo, vale a pena fazer a vontade de Deus. Vale a pena estar andando nos caminhos do Senhor de forma sincera, de forma íntegra, buscando fazer a vontade do Pai. Porque sempre, quando nós estamos buscando em primeiro lugar a Deus, Ele vai realizar todos os nossos desejos, todas as nossas vontades. Tudo aquilo que nós precisamos será dado por Deus. Que essa palavra hoje venha nos mostrar, nos dar entendimento
do motivo pelo qual muitas vezes nós não recebemos aquilo que pedimos. Venha nos dar uma direção de como nós devemos pedir as coisas. Como que nós devemos entrar diante de Deus? Qual deve ser o nosso coração, a motivação do nosso coração para entrar diante de Deus e pedir as coisas para Ele? Que essa palavra venha nos dar o entendimento do motivo pelo qual muitas vezes a nossa vida não rompe. As coisas não acontecem na nossa vida. Que a gente possa ter os olhos voltados para Deus, ter o nosso coração voltado para Deus, ter a nossa vontade voltada para a vontade de Deus. E aí sim, nós vamos receber os desejos do nosso coração, concedidos pelo Pai, porque nós estamos andando na vontade dele. Amém? Glória a Deus! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, aonde quer que a gente ande, por onde quer que a gente vá, que a gente seja uma bênção. Que a gente venha compartilhar os desejos do nosso coração para engrandecer a vida de outras pessoas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Aleluia! Deus é bom. Aleluia, meu Pai. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal. Nos ajude a mostrar para o YouTube que esse canal tem esses vídeos e o conteúdo dos vídeos é um conteúdo abençoado que vale a pena ser distribuído para todos os lugares. Seja você um profeta, um missionário de Deus. Em nome de Jesus. Pegue o link dessa palavra e envie para todos os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Nos ajude a propagar e proclamar a palavra de Deus cada vez mais. Que você tenha um dia abençoado, que você tenha uma semana abençoada, que você seja uma bênção na vida das pessoas, em nome de Jesus. Abreijos para você e até o próximo vídeo.